Beleza, meu camarada? Parte 2 aqui da resolução de questões CPC 18, sob a ótica da FCC. Vamos lá, mais uma questãozinha. Eu sempre gosto de ver já de tela, de pronto assim. Cara, você dá uma olhadinha aqui e viu que é o que? Investimento, fala em método do custo, investimento, então você já sabe lá na tua cabeça, ó, putz, isso aqui é CPC 18. E aí você já lembra lá, M1, M2. Fechou. E aí você vai já direto ver o que o cara quer. Os valores contábeis correspondentes aos investimentos, então ele quer o valor do investimento na empresa Paris e na empresa Lyon em 31/12 no balanço patrimonial. Então é o momento 2, balanço patrimonial. Aí você põe aqui. Boa. Então é isso que ele quer. Legal? Topzera. Vamos embora ver como que funciona isso aqui. E é legal esse porque nós temos dois tipos de investimento. Um é pelo MEP e outro é pelo custo. Tá? Com certeza vai cobrar detalhes de dividendos aqui. Com certeza. Aqui, ó, dividendos. Então, quando tem custo, já se liga, porque ele vai cobrar algum detalhe que vai para o resultado. Então, lembra, pelo MEP, dividendos impacta o investimento, não vai para resultado. Dividendos pagos pelo método custo, receita vai para resultado. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer da empresa Paris aqui. Então, nós tínhamos aí os valores contábeis de investimentos evidenciados no balanço patrimonial da empresa francesa SA, que é investidora, né? Então, a empresa francesa SA é a investidora. E aí nós temos duas investidas, a Paris e a Lyon. Em 31 eram em reais seguinte, investimentos da empresa, valor contábil em 31/12. Ele te deu o valor contábil, então, de 6 milhões e 800 mil. Então, esse é o saldo inicial. E aí agora a gente vai precisar identificar o que aconteceu. Então, ele já te deu os valores do momento 1 aqui. Tá? Agora ele quer o quê? O saldo. E aí os resultados líquidos apurados pelas empresas investidas e os dividendos de cada empresa pagou para a empresa francesa durante o ano 2014 são apresentados na tabela a seguir. Então, lucro líquido de 1 milhão. Logo, você vai pegar 70% e você tem 700 mil de ganho de equivalência patrimonial. Tá? Isso aí vai aumentar o investimento. E distribuiu dividendos. Então, dividendos pagos para a empresa. Olha que louco, cara. Já te deu o valor do dividendo pago. Então, o dividendo foi 400. Isso aqui vai diminuir o investimento. Tá? Quando eu expliquei ali no início, senão pode dar uma confusão. E geralmente é assim mesmo que ele põe. Tá? Que eu dei um exemplo lá, dividendos, e coloquei percentual. Aquilo ali é tipo assim, distribuiu dividendos para os sócios. E aí, opa, eu tenho 70%. Tá? Eu tenho 70%. E aí eu aplico o percentual. Agora, quando a empresa já fala, e geralmente ela fala assim, dividendo pago, aí não precisa aplicar o percentual. Só aplica percentual quando fala assim, distribui o dividendo para todos os sócios. Aí você aplica o percentual. Tá? Agora, lembra lá que eu tinha dado o exemplo no vídeo anterior, 60 mil e dava 48, negócio assim, né? 80 mil, não lembro. Enfim, então aqui, galera, dividendos pagos, 400, então isso aqui vai diminuir o investimento, tá? Então, o que vai acontecer no investimento na empresa Paris? Vamos colocar aqui, ó. Paris. Como que nós tínhamos? Nós tínhamos um investimento inicial de 6 milhões, olha ali, ó, 6 milhões, mais 700, ganho de equivalência patrimonial, que vai impactar positivamente o meu investimento em 700, menos os dividendos. De quanto? De 400 mil.
6.700 menos 400, 6.300. 6.300. Então, esse aí é o investimento, né, na Paris. Investimento na Lyon. Como que funciona? Ele, no método do custo, não tem impacto do resultado apurado, tá? E os dividendos são contabilizados como receita. Então, aqui permanece o mesmo, né? Por quê? Porque esses dividendos aqui, isso aqui não impacta. Então, isso aqui é mais receita. Legal? E esse lucro aqui não tem impacto, tá? Não sofre impacto do resultado. Então, pelo custo, não tem impacto. Põe assim, ó, não tem impacto. E o dividendo vai impactar positivamente aqui no resultado, mas não no investimento. Logo, permanece os 800. Tá? Então, a gente tem 6.300. Você já matava aqui. E aí ficou 800. Veja que ele queria, né, que você aplicasse lá, enfim, os valores para dar aquele 32 ali. Se você aplicasse, provavelmente, né, os percentuais, daria ali os 32 mil. Tá? Só que não, gabarito, portanto, opção D. Excelente questão, né? Vamos mais uma. Em determinada data, o patrimônio líquido contabilizado da empresa Só Picolés era de 60 milhões, valor justo. Pô, viu que é uma questão? Põe lá, CPC 18. E aí você vai ver, tá, o que ele quer? Os valores reconhecidos do grupo investimentos no balanço individual e no grupo intangíveis do balanço consolidado. Ai, senhor, agora veio o balanço individual e consolidado. É para isso que a gente está resolvendo as questões, para ver os detalhes, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Patrimônio líquido, então ela quer, né, os valores reconhecidos no balanço patrimonial no grupo intangíveis da empresa Sorvete Total SA. Tá? Então aqui é o momento 1, né? Ela não dá mais detalhes, né? Então vamos lá. Só Picolés SA, em determinada data, PL contabilizado, era 60 milhões. E o valor justo líquido dos seus ativos e passivos identificáveis era 75 milhões. Nesta data, a empresa Sorvete Total adquiriu 60% das ações da empresa. Então vamos lá. Sorvete SA adquiriu 60% da empresa Picolé SA. Então, essa aqui é a investidora, e essa aqui é a investida. Adquiriu 60%. Nós só pagando o valor de 55 milhões. Então, ela pagou 55 milhões. Belezitia? E aí, cara, você já sabe que a opção tem que ter 55 milhões, né, no balanço individual. Por quê? Os valores reconhecidos do grupo investimentos no grupo intangível, mas na empresa Sorvete Total SA, vai ser quanto? A primeira opção ali, 55 milhões. Então, não pode ser 45, não pode ser 45, não pode ser 36. Só isso, pessoal, já detona tudo aqui. Tá? Só que aqui, quando tem o balanço consolidado, tá? Nós temos que verificar a questão, né, de goodwill. Legal? Então, vamos lá. Então, quando falar assim, ó, balanço consolidado, balanço individual, a gente vai precisar ver essa questão de goodwill aí. Tá bom? Porque no balanço individual é goodwill, mais valia e mais participação. Lembra lá, ó, isso no balanço individual. Então você vai somar mais valia, o goodwill e tudão, tá? No balanço individual. Nas demonstrações consolidadas, esse goodwill vai ser, então aqui, ó, no balanço consolidado,
o goodwill. Esse era o detalhe aqui da questãozinha, tá? O goodwill vai ser classificado no ativo intangível. Tá? No balanço individual, o goodwill vai para ativo e investimentos. Então, o detalhezinho dessa questão estava aqui. Tá? Então, a gente vai precisar calcular o goodwill nesse caso. Quanto que é aí o goodwill? É o valor pago menos o justo. Então, vamos lá. Goodwill. Valor pago, 55 milhões. Menos valor justo. Você vai pegar o valor justo era 75 milhões. Vai pegar os 75 milhões? Não, são 60%. Né? Ó, determinado dado, patrimônio líquido imobilizado, adquiriu 60%. Então, 60% de 75 milhões. Então, vai ser menos 75 milhões vezes 60%. 60% de 75 milhões dá 45 milhões. 45 milhões. Menos, e aqui 55 milhões. Goodwill vai ser 10 pratas. Vamos escrever aqui, né? É muita preguiça. Goodwill, 10 milhões. Um bom ajuzinho aí, né? Deus te livre. Goodwill, 10 milhões. Tranquilaço? Vamos aproveitar para ver a mais-valia também? Mais-valia, só para a gente ver aqui, ó, mais-valia. Quanto que é a mais-valia? Percentual, né, é o valor justo com o valor líquido. Então, vai ser 75 milhões vezes 60%, menos o PL, né, que é a parte contábil, 60 milhões vezes 60%. Então, mais-valia vai ser 45 milhões menos 36. Vai ser 9 milhões. Beleza, galerinha? Show de bola. Como que fica o lançamento? Vamos fazer num cantinho. Você debita investimento. Lembra lá dos 3 investimentos. E credita, sei lá, banco. Você pagou 55 milhões. Investimento, goodwill, quanto? 10 milhões. Investimento mais valia, 9 milhões. E a diferença aqui fica, né, 36. 36, 46 com 9, 55. Então, esse aqui é o lançamento, tá? Nas demonstrações individuais. Beleza? Show de bola. E aí, nas demonstrações consolidadas, o goodwill vai para o ativo intangível. E a mais-valia é eliminada. Tá? Então, mais-valia no consolidado, mais-valia é eliminada, tá? Contra os ativos e passivos que dão origem, é o que fala lá o CPC 18, tá? Então, mais-valia é eliminada contra os ativos e passivos que deram origem, o goodwill é transferido para o intangível, tá? Tem uma continha específica lá, ágil pago, né? Goodwill. Legal demais! Então, qual foi o ativo intangível ágil aí, pessoal? Nas demonstrações consolidadas. 19 ou 10? 10, né? 10, que é o goodwill. Nas demonstrações consolidadas, 10, referente a esse investimento.
Ó, então, os valores reconhecidos do grupo investimentos no balanço individual e no grupo intangíveis do balanço consolidado. Então, ela queria aqui o quê? O valor do goodwill. 10 milhões, por isso que a gente teve que calcular. Se ela não quisesse, né, o consolidado aqui, nem precisava, é o valor pago lá, 55 milhões. Fechou? Massa, né? Cara, é assim, não tem muito... Por isso que contabilidade acaba, né, demandando um tempo, né, maior de maturação, porque para cada assunto tem um monte de detalhes, né? Então, por isso que, cara, deixar tudo para pós-edital começa a ficar muita coisa para você ver, porque só contabilidade é uma montanha de conhecimento. Aí área fiscal, você tem aí tributário, toda a legislação, então é muita coisa. Agora, quando você já vai se preparando, fica muito mais fácil, tá? Especialmente em FCC, então. Porque cada assunto, né, tem vários detalhezinhos, mas a gente está detalhando esses principais assuntos do edital, os detalhes, de tal forma que dá para a gente acertar um bom percentual só com reta final, tá? Com certeza. Beleza! Simbora! Vamos mais uma? A companhia expansionista adquiriu 80% das ações da empresa já crescida S.A., pagando 40 milhões à vista e passando a deter o seu controle. A aquisição ocorreu em 31 de 12 de 2017. O valor contabilizado no PL da já crescida S.A. era, nessa data, 24 milhões. E o valor justo líquido dos seus ativos e passivos identificáveis era 60 milhões. No período 1 de 2018 a 31, a já crescida aconteceu as seguintes mutações. Então aqui você já sabe que vai rolar momento 1, momento 2. Tá? E aí, com base nessas informações, o valor ágil pago, expectativa de rentabilidade futura pela companhia expansionista foi 20.800. Investimentos foi 40 milhões. Resultado de equivalência patrimonial 2.400. Então a gente vai precisar fazer os cálculozinhos aí. Tá? Porque cada opção fala um detalhe. Então vamos fazer os cálculos aqui. Valor... Vamos fazer goodwill, mais-valia, para a gente treinar, tá? A companhia expansionista adquiriu 80% das ações da empresa já crescida, pagando 40 milhões à vista, passando a deter seu controle. A aquisição ocorreu em 31 de 12 de 2017. O valor contabilizado no PL da já crescida era, nessa data, 24 milhões. E o valor justo líquido de seus ativos passivos era de 60 milhões. Vamos embora ver onde chora o cantor. Que o pó levanta na bailanta do tio Flor, já dizia a canção. Então vamos lá, pessoal. 80, vamos fazer aqui os percentuais. 24 milhões vezes 80% vai dar quanto? 19.200. O que mais? Nós temos 6 vezes 8, 48, 60 milhões vezes 80%. Vai dar quanto? 48. Tá? Então esse aqui é o valor justo. Esse aqui é o contábil. É o contábil, né? O valor contabilizado PL. Esse é o contábil. E esse aqui é o justo. 48 milhões. Beleza. Companhia expansionista de 80% pagando 40 milhões à vista e passando a ter seu controle. A aquisição ocorreu, valor contabilizado 24,60. Então, como nós temos aí valor justo maior que o valor contábil, né? Então 40, né? E o valor contábil 19.200, então a mais-valia aqui vai ser de 28.800, que é o confronto, né? O justo com o contábil. Tá? E aqui eu paguei, o valor pago é menor do que o valor justo do investimento. Então a gente teve o valor pago 40, o valor justo 48. Então a gente tem um goodwill. Goodwill é de quanto, galerinha? 48 menos 40, 8 mil. Então isso aqui é um goodwill e o mais-valia 28.800. Belezitia?
E esse goodwill, isso aí vai, né, impactar no resultado com R$ 8.000 aí, vai para o resultado, tá? Então era basicamente isso que ele queria, né? Nessa questãozinha aí, o valor vai para o resultado. É isso? A companhia adquiriu 80%, é isso no período, e aí ele vai com base, valor do ágio, pago, não é, resultado, equivalência patrimonial, foi 2.400, não, né? Ó, 4 vezes 8, 32, 13.200. Então, não, resultado 2.400, valor reconhecido na conta investimentos na data de aquisição foi 19.200? Não. Valor reconhecido no resultado na data da aquisição foi um ganho de 8.000 milhões. É isso aí. Belezitia. É isso, um pouquinho diferente, né? A questão porque ela detalhou nas opções, mas era a mesma ideia, calcular mais-valia, o goodwill. Aqui você aplicava o percentual 80%. Isso aqui impacta a distribuição de dividendos. Isso aqui vai diminuir o teu investimento, que ele não está pedindo isso, né? O saldo lá no final. E o ganho ali do resultado na data de aquisição. Fazia tempo que eu não via isso, até foi bom, né? Questão mais recente, 2021. Geralmente, nesse momento 1, ela não impacta o resultado. Nessa questão, não pede o resultado, né? Pede balanço patrimonial. Mas essa questão aqui, ele pediu esse detalhezinho, por isso que está um pouquinho mais esquisito aqui. Mas é isso mesmo. Então, ele pediu ali esse impacto no resultado. Caramba! Esse é o mal, né? É o que eu falo da FCC, aconteceu comigo lá em 2014, no TCR Rio Grande do Sul. Então eu tinha mapeado, tinha feito praticamente todas as questões da FCC. Agora não vou lembrar qual foi o detalhe que ele cobrou na questãozinha de DFC. Tinha um detalhezinho, um plus ali que ele cobrou. Caramba! Né? Eu já tinha mapeado tudo e eu fiquei batendo cabeça lá. Mas é assim mesmo, tá? Faz parte do processo. Eles sempre vão, às vezes, né? Algumas provas eles alteram um detalhezinho em alguma questão. Mas de maneira geral, regra, né? Eles seguem essas 4, 5 variações para cada tipo de assunto. Então, em CPC 18, né? Esse momento 1, geralmente ele impacta no balanço patrimonial. No momento 2, ou vai ser demonstração do resultado ou balanço patrimonial, tá? Então essa aí saiu um pouquinho da regra aí, mas agora a gente já tem, né, essa questãozinha aí mapeada também. Vamos lá, mais uma. A Companhia Gama obteve em 31/12/2017 seguintes informações sobre as participações societárias que tinha em outras empresas. Então eu tenho as 3 empresas aí, Delta, Alfa, Luz, e ele falou se é controlada, coligada, se não sofre influência significativa, te deu o percentual de participação e o resultado aí na empresa, né? Então, te deu aí essas perspectivas. Vamos ver o que ele pede. Sabendo que as empresas Delta, Alfa e Luz possuem apenas ações ordinárias, por que ele falou isso? Porque ações ordinárias são as que dão direito a voto. Direito a voto. E que não existiam resultados não realizados entre a Companhia Gama e suas investidas, o resultado da equivalência patrimonial apurado nas demonstrações individuais da Companhia Gama em 2017. Então, ele quer saber o resultado de equivalência patrimonial, tá? Vamos lá. Controlada, coligada, tem resultado de equivalência patrimonial. Não só influência significativa, então esse aqui não é MAP. Legal? E aí, cara, é só aplicar aqui os percentuais. 80%, né? Aplicado em 200, 160 mil negativo. Bem fácil essa aqui, né? 160 mil. E 30% de 400, 4 vezes 3, 12, mais 120. Então aqui ficou mais 120, menos 160.
Então ficou um impacto negativo de 40 mil. Era só isso. Tá? Qual era o detalhe? Que aqui não é MAP, então você não mexe com isso aqui. As outras duas eram MAP, controlado e coligado, aplicava o percentual e você chegava no valor negativo aqui. Olha a diferença da exigência, né? Essa é bem mais simples. Vamos mais uma? Simbora! Em 31 de 12 de 2017, a Companhia Santa Joana adquiriu 40% da participação da Companhia São João pelo valor de 2 milhões. O PL da Companhia São João é composto apenas do capital social, formando 2.000 ações ordinárias. No período de 1 do 1, então aqui M2, M1. E aí teve o lucro, distribuição de dividendos e ajuste. Questão clássica. Essa aqui é a questão mais clássica que existe. Questão mais clássica. Então, põe ela aí para revisão. O valor reconhecido na demonstração do resultado no primeiro semestre de 2018 referente ao investimento. Então, o valor do resultado, né? No primeiro semestre de 2018, que é justamente aqui. Então, a questão de M2, resultado. Então, você vai... o que vai impactar no resultado? 700 milhões vezes 40%. 7 vezes 4, 28, 280 mil. Então, isso aqui impacta positivamente o ganho de equivalência patrimonial. Tá? A distribuição de dividendos não impacta o resultado. Tá? Então, isso aqui não tem impacto no resultado, tem impacto apenas no investimento. Aqui que aplica, galerinha. Aqui aplica, quando ela faz assim, ó, distribuição de dividendos. Aí aplica o percentual. Tá? Então, olha a diferença daquela questão. Dividendos pagos. Ela já falou, paguei dividendo de tanto. Agora, quando a distribuição de dividendos, aí você aplica o percentual. Tá? Aqui aplicaria o percentual. Eu nem vou colocar, né, mas daria 80 mil aqui. Então, isso aqui diminuiria o investimento em 80 mil. Isso aqui aumentaria o investimento em 280 mil. Isso aqui é importante se ele te pedisse o quê? Se ele te pedisse o saldo. Então, se ele te pedisse o saldo, aí é importante você verificar o ajuste acumulado, dividendos, né? E o ganho ali, tudo vai impactar. Então, se ele te pedir o saldo, os três vão entrar aqui. Se ele te pedir o resultado, apenas o primeiro, tá? Então, questão clássica. E aí você põe assim, ó, ou vai ser resultado. Então, questão clássica de M2, ou vai ser resultado, ou vai ser o saldo no balanço patrimonial. Se for resultado, só vai impactar o lucro, porque dividendo e ajuste não impactam. Então, você põe assim, ó, só lucro e põe percentual. Se for o saldo no balanço patrimonial, aí você, né, lucro, dividendo impacta e o ajuste acumulado de conversão. Dividendo sempre vai diminuir. Se for lucro, positivo. Se for prejuízo, põe assim, negativo. E ajuste acumulado, se for credor, é um ajuste positivo. E se for devedor, é um ajuste negativo. Caramba, dá para você fazer um mapinha mental aí. É que aqui tá zoado, tá? Então você faz esse mapinha mental aqui, ó, não erra mais questão. Tá? Questão clássica, momento 2, resultado, saldo. E aí o saldo você usa os três, ajustes, toma cuidado e já era. E aqui ficou quanto, galerinha? Então ficou só o impacto aqui, né, no resultado, só o primeiro. Ó. Foi um ganho, né? Então 280 gabarito opção E. Vamos mais uma. Empresa quase tudo SA apresentava em determinada data o valor de blá blá blá. Vamos ver o que ele quer. O valor reconhecido na data de aquisição. Então, momento 1.
balanço patrimonial. A empresa quase tudo apresentava determinado valor de 120 PL, a empresa totalmente adquiriu essa data 60% pagando 110. Gabarito C e parte para a próxima. É sério, não precisa mais nada. Tá bom, galerinha? Então, quando tiver avançadíssimo, é isso que você vai fazer. Tá? Então, temas de casa aí. Temas de casa. Janelinha, tem que ter a chaminé e a fumacinha. E para não dizer que eu sou maluco, uma árvore tem que ter um balancinho aqui e já era. Umas moitinhas. Então, temas de casa. Você vai calcular a mais-valia, vai calcular o goodwill, tá? E vai fazer o lançamento. Belezitia? Eu vou dar o gabarito aqui, o que eu tenho anotado. O goodwill é 20 mil, não consigo, né? Sou muito bonzinho para você. A mais-valia é 18. E o lançamento aí você já sabe, né? Pega lá a mais-valia, debita o goodwill, debita a mais-valia. O restante do débito vai ser a diferença, né, do valor pago lá, que vai ser o crédito, então vai ser 110 mil. Tá? Então calcula aí, se você calcular e fizer o lançamento, já tá de boa na lagoa. Só pra gente, isso aqui, né, já não tá agregando mais. Já tá começando a ficar fácil demais. O valor registrado no PL da empresa Patinetes. O que ele quer? Valor reconhecido, investimento, balanço individual da empresa Bicicletas na data da aquisição. Tá de saca, né? Pagando 12 milhões, gabarito E. Então a mesma coisa, tá? Então temas de casa, mais-valia, goodwill e lançamento. Tranquilaço? Já eras. Fechou, galerinha? Então é isso aí. Só pra gente não ficar muito grande aqui, então a gente simplificou essas últimas duas. Essa é as mais fáceis que pode aparecer na sua prova, é essa, que ele pede momento 1 balanço individual na data de aquisição. E se ele pedisse o balanço consolidado intangível, aí o valor do goodwill, tá? Belezitia? Então, de todos que a gente viu aqui, só uma ali, né, da Santa Catarina, que era mais chatinha, mas tirando o resto, bem de boa, né, desses dois vídeos, tá? Parte mais avançada, o que eles podem te cobrar em termos, né, de CPC 18, mas a gente não vai tratar aqui nessa parte de contabilidade geral, mas pode cair na contabilidade avançada. Aí é aquela parte de lucros não realizados. Mas quer saber, velho, se eu fosse você, cara, a probabilidade de cair é pequena. Então, assim, entre estudar o detalhe do detalhe, é melhor você se concentrar em acertar os detalhes que são mais importantes. Em contabilidade geral, dificilmente eles vão colocar lucros não realizados, tá? E a cada 10, 20 questões, né, acho que até menos, uma vai ser, não dá 10%, tá? 5% talvez vai envolver lucro não realizado, tá? Beleza? Então é isso aí, gabarito, portanto, dessa opção E, fechamos aqui o CPC 18, na sequência a gente continua a nossa jornada de questões. Forte abraço, bons estudos, a gente se fala aí na sequência, valeu demais!